Olá galera, tudo certinho? Um bom dia para todos vocês. Um grande abraço do professor Flávio. Bem, mais uma vez estamos aqui para fazer uma live para resolver um exercício que você, meu caro seguidor, acompanhante do trabalho do professor Flávio no ensino de Química, nos enviou. O exercício de hoje vai tratar sobre semelhanças atômicas. O que é semelhança atômica? Galera, semelhanças atômicas é quando nós temos átomos diferentes, tá legal? Com propriedades iguais. A primeira coisa, nós temos os isótopos. O que são os isótopos? Iso quer dizer mesmo, igual. Então, topos quer dizer número atômico ou número de prótons. É essencial você lembrar que um elemento químico, tá? Ele vai ter na sua identidade, no seu RG, um determinado número de prótons. Por quê, prof? A grande diferença, por exemplo, entre um hidrogênio e um oxigênio vai ser o seu número de prótons. Tá legal? O hidrogênio, por exemplo, nós temos apenas um próton. O oxigênio, 8 prótons. O sódio, 11 prótons. E é assim que nós vamos ordenar esses elementos químicos, tá legal? Ali na tabela periódica, com o número crescente do seu número atômico. Então, conforme nós vamos crescendo o seu número atômico, nós vamos também aumentando o seu raio atômico. Galera, não entendeu ainda o que é um raio atômico? Não se preocupe, mande sua dúvida, porque ainda nós vamos continuar as nossas aulas aqui no TikTok sobre as propriedades periódicas. Então, como eu disse, esse número de prótons é muito importante, porque como cada elemento químico tem um número de prótons diferentes, também vai ter características diferentes, como, por exemplo, o número de oxidação, se ele é um metal, um ametal ou um gás nobre, o seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, a sua densidade, a sua massa, entre outros fatores. Isso tudo, tá, é determinado por esse número de prótons. Então, quando nós estamos falando de isótopos, nós estamos falando de átomos diferentes que vão ter o mesmo número de prótons, como, por exemplo, se eu tenho o átomo X e o átomo Y. Tá legal? Sempre na parte de baixo, que vai ficar o número de prótons, o número atômico. Eles têm 20 prótons, mais o seu número de massa, tá legal? Lembrando, número de massa vai ficar na parte de cima. Número de massa é a soma das partículas que nós temos ali no núcleo do átomo, que são prótons mais nêutrons. Então, no átomo X nós temos 35, mas no átomo Y nós temos 47. Então, galera, nós temos átomos diferentes, mas com números de prótons iguais. Esses são os isótopos. Mas vamos dizer também que eu tenha os isóbaros, que é o assunto da aula de hoje. Os isóbaros, tá, vão ser átomos diferentes que vão apresentar o mesmo número de massa, que é representado pela letra A. Esse número de massa nada mais é do que a soma das partículas que nós teremos ali no núcleo. Tá legal? Bom dia. Então, pessoal, o que acontece? Vamos ver se nós temos dois átomos agora. Nós vamos chamar de um átomo A e um átomo C. Esse átomo A, ele vai ter aqui em cima 97 e aqui em cima também 97. Ou seja, nós sabemos que na parte de cima esse 97 vai significar o número de massa,
que é o quê? A soma das partículas de próton mais nêutrons. Tá legal? Então, pessoal, vamos dizer que aqui no átomo A eu tenho um número atômico 40 e no átomo C eu tenho 50. Então, nós temos o quê? Na parte de baixo, número de prótons diferentes, mas na parte de cima eu tenho números de massas iguais. Então, isso são isóbaros. Tá legal? Agora dá uma olhadinha nesse nosso exercício aqui que foi mandado por vocês, meus caros seguidores. Sabendo que os átomos A e C são isóbaros, diga quais são os seus números de massa. Então veja bem, eu tenho o átomo A, que o número de massa é 11x mais 15, e o seu número atômico, tá? O seu número de prótons é representado pela equação 3x mais 32. Já no átomo C, eu tenho o número de massa 10x mais 35 e o seu número atômico 4x mais 10. Veja bem o que o nosso exercício vai pedir. Ele, sabendo que os átomos A e B são isóbaros, então o que é isóbaro, galera? São átomos diferentes que vão apresentar o mesmo número de massa. Então, ele vai ter tanto o átomo A quanto o átomo C, eles vão ter o mesmo número de massa. Então é muito simples, galera. Nós vamos pegar, como é o mesmo valor, nós vamos apenas resolver essa equação. Como? Primeiramente, nós vamos igualar essa equação do primeiro grau entre o átomo A e o átomo C. Então, o número de massa do átomo A é 11x mais 15. Do átomo C já é 10x mais 35. Então, só resolver a equaçãozinha que nós vamos pegar a incógnita x, esse valor, e vamos substituir em cada equação. Então, vamos lá. 11x, pego esse 10x aqui, que é um mais, passo para o outro lado, trocando o sinal, como era mais, inverti para o outro lado e também o sinal ele passa a ser menos. 11x menos 10x é igual a 35, e passo esse 15 tá, para o outro lado, invertendo o sinal. Como é mais 15, vai para o outro lado, sendo menos 15. 35 menos 15, então 11x menos 10x é igual a x. 35 menos 15 é igual a 20. Então, pessoal, como são isóbaros, tá? É só eu igualar as duas equações que vão estar determinadas em cada número de massa. Se o exercício me pedisse isótopos, eu já teria que igualar a equaçãozinha do número de prótons, que é essa daqui. Como o exercício nos pede o número de massa e diz que esses átomos A e C são isóbaros, basta apenas eu saber onde está localizada o número de massa, pois nós já sabemos que isóbaros são átomos diferentes que têm o mesmo número de massa, que vai estar localizado na parte de cima da representação do átomo. Isso você não pode esquecer. Então vem comigo. Já sei qual o valor da incógnita x. Então eu vou pegar o valor do número de massa do átomo A e vou substituir esse x. Não é 11x mais 15? 11, esse 11 está multiplicando o x. E qual é o valor de x? Não é 20? Então, 11 vezes 20 mais 15 é igual a 0. Então, 11 vezes 20. 11 vezes 10, 110.
mais 110, tá? Dá 220. Ou 11 vezes 2 não é 22. Coloca mais um zero, 220 mais 15 é igual a zero, dá 235. Tá legal? Então aqui nós vamos ter o que? O valor de 235. Tá? Qual é o valor do número de massa do átomo C? É simples, não é? 10 vezes, não é 10x, mais 35, que é igual a zero. Qual é o valor de x? Não é 20? Então vai ser 10 vezes 20 mais 35 é igual a zero. 10 vezes 2, quanto dá? Quanto dá 10 vezes 2? 20. 20 vezes 10 dá 200. Então, 10 vezes 20, tá legal? Dá 200 mais 35 é igual a zero. Então, nós temos 235, tá? Que é o seu número de massa. Então, tá legal? Aqui nós resolvemos, tá? As duas situações. Mas na sua prova lá do IPSEX, tá? Do Fuzileiro Naval, do INSEJA, tá? Até de alguns vestibulares isolados, tá? Essa questão já não vejo há algum tempo no Enem. Como eu sei que são isóbaros, eu poderia escolher o quê? Apenas um desses átomos, tá legal? Para saber qual seria o seu número de massa. Mas nesse problema, ele quer saber os dois. Não, eu não precisaria fazer os dois. Por quê, prof? Porque eles não são isóbaros. Se eu faço uma, tá legal? Eu sei que o valor do A tem que ser encontrado também no átomo C. Beleza, galera? Não perca a nossa live de sábado sobre leis ponderais. Nós vamos ver e entrar no assunto importantíssimo na química. Tudo o que nós vamos ver em cálculos químicos, seja em estequiometria, soluções, eletroquímica, termoquímica, daí por diante, tá? Tudo vai depender de você saber o que são as leis ponderais. Vamos ver exercícios, tá bom? Eu conto com a sua presença já no próximo sábado, tá? Ou seja, depois de amanhã, às 10 horas. Beleza, galera? Um bom dia, mande suas dúvidas, salve esse vídeo, compartilha o trabalho do prof aí, tá? Para que nós possamos enviar um trabalho de ensino de qualidade a custo muito baixo para você, tá? Aqui no TikTok, praticamente gratuito. Beleza, galera? Um forte abraço do professor Flávio, uma excelente semana.